Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de, em nome do IBRAC, agradecer a presença de todos vocês na manhã de hoje. Meu nome é Thaís Cordeiro, eu sou diretora, tenho a honra de ser a diretora do Núcleo de Relação de Consumo, do IBRAC. O IBRAC é um instituto organizado em diversas diretorias. A Diretoria de Relação de Consumo é uma delas. Temos um grupo predominantemente formado por advogados. A gente hoje dividiu, a gente tem diversos assuntos que são importantes, que a gente estuda, né, de interesses de relação de consumo. A gente dividiu hoje o nosso grupo em diversos grupos de trabalho. Então, a gente hoje estuda predominantemente recall, Lei Geral de Proteção de Dados, publicidade infantil, rotulagem nutricional. A gente tem um grupo de trabalho que estuda especificamente teles, banking. A gente tem um grupo de trabalho também que debate os assuntos relacionados à Inmetro. Então, muito alinhado com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os assuntos que são relevantes, que estão vigentes à época. O nosso grupo de trabalho, o nosso grupo aqui do IBRAC, se dedica a estudar, a debater, a trazer cada vez mais conhecimento a respeito dos assuntos e tentar, de alguma maneira, contribuir. Contribuir, seja no trâmite legislativo de algumas propostas, seja no entendimento do Poder Judiciário, e debates como os de hoje, com as autoridades que são diretamente ligadas ao processo de recall, o procedimento de chamamento, certamente trazem um benefício a todos. A gente não entende que existe aí um ou outro lado, é um benefício comum em prol da relação de consumo, em prol do mercado no nosso país. Então, desde já, eu queria aproveitar também e fazer um convite para quem não conhece ou quem tenha interesse em conhecer um pouco mais o nosso trabalho, fiquem à vontade para entrar no site. A gente tem lá o ibrac.org.br e qualquer pessoa que eventualmente queira se associar ao IBRAC vai ser muito bem-vinda. Associados podem ser escritórios, podem ser pessoas físicas, podem ser empresas. Quanto mais a gente tem diferentes pontos de vista, melhor para o debate, né? Melhor para a construção aí dos temas. Então, sintam-se completamente convidados e à vontade para participar do IBRAC e para participar do nosso grupo. Tá? Esse seminário que a gente está realizando hoje é o nosso 17º seminário de relação de consumo. A gente tem bastante orgulho de todos os seminários que a gente desenvolve. A gente tem uma receptividade muito grande de todas as autoridades, quem a gente convida, os setores também privados, a gente tem uma receptividade enorme. Agradeço todos que participarão hoje aqui conosco. No primeiro semestre, a gente fez um seminário voltado para inovação em relação de consumo, do modelo jurídico tradicional às novas realidades do mercado. Hoje a gente vai falar do recall, novos rumos a partir da nova regulamentação. Na primeira parte do seminário, a gente vai permitir às autoridades que façam uma breve exposição a respeito do tema e, enfim, como é que é o assunto. Quem vai mediar essa primeira parte é a Lúcia Ancona Lopes. A Lúcia é uma membra muito atuante do nosso comitê, ex-diretora, inclusive, de Relações de Consumo do IBRAC. E, na primeira parte, a gente vai ter o Leonardo Marques, representando a Senacom, Daniel Tavares, que é o coordenador-geral de Segurança Viária do Denatran, e a Liliane Alves Fernandes, que é da Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos da Anvisa. A gente tinha também, para esse painel, a representante da Gerência de Inspeção e Fiscalização de Medicamentos e Insumo da Anvisa, mas ela teve uma questão pessoal ontem e não pôde estar presente. Enfim, coisas que acontecem, mas a Anvisa está muito bem aqui representada pela Liliane, e eu gostaria de agradecer os três já pela presença e pela participação. A segunda parte desse painel, quem vai debater, quem vai ser a nossa mediadora, é a Patrícia Helena Marta.
A Patrícia também é uma membro muito atuante do nosso comitê. Ela vai mediar as perguntas do setor privado com essas autoridades. E a gente vai contar com o Henrique Araújo, que é o gerente jurídico da Volks, Eduardo Vasconcelos, diretor da Whirlpool, Vanessa Franco, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né, a ABIA, e a Tatiane Garcia, que é a diretora da Interfarma. Então, são os segmentos conversando com as autoridades. Eu gostaria de agradecer a presença também já de todos vocês. Não podemos deixar também de agradecer os nossos patrocinadores, e então agradeço aos escritórios Braga Nascimento, Demarest, Magalhães e Dias, Matos Filho, Pinheiro Neto, Tosini Freire e Siqueira Castro pela colaboração no evento de hoje. Gostaria de agradecer também, na pessoa do Renato Cury, presidente da ASP, que está aqui presente, o apoio também no nosso evento, com a divulgação do nosso seminário no site da ASP. Então, agradeço a ASP também. Por fim, porque vocês querem já partir para o debate, por óbvio, eu reforço um convite que, na data de hoje, seguido ao nosso seminário, a gente vai fazer o lançamento do nosso livro. É o terceiro livro seguido que o nosso comitê organiza. O livro desse ano chama-se Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, à luz do Código de Defesa do Consumidor. É uma obra que é bilíngue, então ela é extremamente útil. O prefácio foi feito pelo Danilo Doneda, que dispensa maiores apresentações. É uma obra de fundamental importância. Temos poucas obras sobre Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente com um enfoque no Código de Defesa do Consumidor. E nas pessoas das nossas coordenadoras, que foram Amanda Cascais, Fabiola Meira e Priscila Sansoni, eu queria parabenizar todos os integrantes do comitê pelos artigos que foram elaborados, por essa obra, por essa importante obra. E, logo depois, então, do nosso seminário, aqui em frente, a gente vai fazer o lançamento desse livro. Então, quem eventualmente tiver interesse, vai ser muito bem-vindo. Então, era isso que eu tinha para o momento. Eu espero que a manhã de hoje seja extremamente proveitosa. Mais uma vez, obrigada pela presença. Ao final do segundo painel, a gente vai abrir para perguntas, então fiquem completamente à vontade. A gente vai passar o microfone para eventuais perguntas, para que vocês possam participar também. Ok? Eu passo a palavra agora para a Lúcia e, mais uma vez, obrigada. Alô. Bom dia. Agradecer a presença de todos vocês. E ser breve, porque a gente precisa ouvir os nossos convidados. E eu vou falar um pouquinho, quando eu for passar a palavra, brevemente do convidado, dizer que vamos iniciar hoje com o Leonardo, porque ele é uma das razões da gente estar aqui hoje, esse jovem. Que bom que você dá trabalho para a gente, debate, então a gente agradece também. Só não precisa multar, a norma está boa. Mas agradecer e ouvir aí, vamos beber da fonte um pouquinho, né? E, na sequência, a gente vai ouvir o Dr. Daniel, que ele também tem novidade, né? A gente está aqui ansioso para ouvir as novidades do Denatran. E, ao final, a Liliane, que, inclusive, até estava me relatando, o Daniel está 11 anos no Denatran, ele estava ali escondido, não estava, a gente está feliz que apareceu aqui alguém que está há 11 anos e assumiu essa coordenadoria para colocar em prática essa nova portaria. E a Liliane, que estava me narrando que está desde 2005 na Anvisa, no setor de alimentos, e atualmente coordenando, a coordenadora de inspeção e fiscalização, ou seja, é para quem a gente dirige, toda vez que a gente submete os nossos recalls de alimentos, a caneta está com ela, então a gente vai ouvir um pouquinho como é que ela entende que um recall em alimentos tem que ser dado esse segmento. Então, nós vamos ouvir o Leonardo, que é esse jovem brilhante aqui, como todos nós, aliás, aqui dessa plateia, somos jovens, né? E que vai nos trazer aqui um pouquinho
do pensamento, né, dessa nova portaria, para a gente tentar elucidar, contar um pouquinho essa história, e, no segundo, deixar realmente... eu nem vou fazer nenhuma consideração, porque, no segundo painel, a gente vai ter as perguntas específicas direcionadas para ele. Agradecer novamente vocês três. Realmente, o IBRAC fica muito feliz. Historicamente, a gente tem sempre tido um comparecimento das autoridades e que enfrentam esse debate, e a gente fica muito feliz na data de hoje. Queremos ouvi-lo, Leonardo. É um prazer. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao IBRAC pelo convite, pela hospitalidade, agradecer à Lúcia também e à Thaís pela maneira pela qual tem sido tratado aqui. Acho que o IBRAC merece muitos elogios nesse ponto. Agradecer a generosidade pelas palavras. Eu diria que, pelo contrário, que eu me sinto dentro da Senacom, que o nível de todos os players que aparecem lá com seus advogados é muito alto, e o que eu tenho que fazer é mostrar que eu estou à altura de todos vocês para discutir frente a frente os assuntos. Enfim, é um nome que nós temos a zelar, né? Mas, de qualquer forma, eu quero deixar claro que as palavras da Lúcia são apenas generosidade dela. Ela tem tido, inclusive, até os casos que ela apresenta são casos bem desafiadores. Bom, eu tinha feito uma pequena apresentação, tá, sobre o nosso sistema de recall. Eu tenho controle aqui. É isso aqui? Não. Ok, pronto. Bom, gente, assim, primeiro, qual foi o espírito dentro da portaria de recall que nós tivemos? Ao reformular a portaria 487 de 2012, foi a ideia de tentar tornar esse processo mais simples e mais adaptado para o cenário atual de intensificação de mídias digitais e uma tendência cada vez mais marcante no sentido de que as mídias tradicionais estão perdendo espaço para as mídias digitais. Pode ser um evento que a gente pode estar no meio dessa transição, mas precisamos ainda nos preparar para o futuro. Então, algumas generalidades, né? Primeiro, qual é a ideia de recall? Quando é que a Senacom demanda que alguém apresente um recall? Quando houver um determinado produto sinalizar a possibilidade de oferecer risco à saúde ou à segurança do consumidor. Uma pergunta: vícios do produto que não ofereça esse tipo de risco podem ser já recall? No nosso entendimento, não. Existem países que dizem que qualquer vício, qualquer defeito, independentemente de ele oferecer ou não risco ao consumidor, devem ser submetidos a recall, como é o caso da Arábia Saudita, que eu já vi, que eles já nos narraram num encontro que nós tivemos há alguns meses, que fazem recall, por exemplo, de ar-condicionados que não atendem a critérios de eficiência energética. Então, não é o nosso caso. O nosso caso fala de risco à saúde e segurança do consumidor. É o que consta lá do artigo 10 do CDC. Então, a ideia do recall é prevenir, tanto quanto possível, a ocorrência de lesões à integridade física ou psíquica dos consumidores, né? Então, e além disso, manter a confiabilidade do mercado. Afinal de contas, se nós temos um mercado que é permanentemente marcado por produtos que oferecem risco à saúde e segurança do consumidor, nós corremos o risco de uma seleção adversa, né, em que maus fornecedores continuam porque apenas trabalharão com preço, e o consumidor ele tende a reagir a preço normalmente. Ele espera-se, né, que ele adquira um produto mais barato, mas que ofereça mais risco, em vez de um produto mais caro que ofereça menos risco. Isso, se nós enveredarmos um pouquinho para o mercado de produtos pirateados e contrabandeados, a gente percebe que no Brasil isso é algo bem presente, tá? E
a ideia é permitir que o agente regulador, no caso, a Senacom, juntamente com as demais autoridades presentes aqui nessa sala, trabalhem com requisitos mínimos de segurança e saúde que os produtos devem oferecer. Afinal de contas, a ideia aqui é tentar fazer com que essas taxas de desconto muito altas do consumidor não se traduzam em gastos mais efetivos no futuro com tratamentos para a cura ou profilaxia de determinadas lesões ou acidentes que tenham decorrido de produtos que ofereçam risco à saúde e segurança. Quais são os marcos regulatórios que nós temos? Basicamente, hoje, o artigo 10 do CDC, pelo menos no âmbito do MJ, né? A Anvisa pode falar um pouco mais a respeito também dos seus marcos regulatórios próprios. A portaria 618 de 2019, que é, vamos falar assim, o regulamento geral para recalls, e a portaria conjunta 3 de 2019, que foi a que nós assinamos numa solenidade, o Daniel estava presente lá no Ministério da Justiça, para fazermos algumas alterações em relação à portaria conjunta 69 de 2010, notadamente a ideia de se utilizar a possibilidade de notificação do aviso de risco, de envio do aviso de risco ao próprio endereço do proprietário do veículo. Mas o Daniel talvez vai ter a oportunidade de falar mais a respeito da portaria conjunta. Bom, então, no âmbito da área de saúde e segurança do consumidor, nós temos uma interlocução com vários agentes governamentais. A Senacom, ela é uma espécie de, vamos colocar assim, moderadora desse debate. Nós temos a comissão, foi recriada, aliás, e foi um pouco mais a respeito, a Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de Consumo, em que nós temos a participação aqui de 3 desses 5 agentes, como membros permanentes, que são Inmetro, Denatran e Anvisa, além de colaborações do próprio Ministério da Saúde e do próprio Ministério da Agricultura. A ideia é que, como a gente pode perceber, tratar da saúde e segurança do consumidor como um todo, ela envolve várias áreas que, a princípio, não se comunicariam. A gente pode perceber que segurança veicular, saúde em metro, por exemplo, tem áreas que são totalmente discrepantes entre si. Uma coisa é segurança de brinquedo, outra coisa é segurança de veículo, outra coisa é segurança de medicamentos. Mas o que eles têm em comum? A necessidade de se chegar ao consumidor para que, uma vez detectado o risco, ele, de alguma forma, seja avisado desse risco e tome as providências que sejam necessárias para a mitigação ou eliminação desse risco. Então, a Senacom, ela tenta, dentro do possível, atrair todos esses agentes para que, numa ação conjunta, consigamos ter uma sinergia para chegar ao consumidor para o tratamento dessas questões envolvendo saúde e segurança. Então, como nesse papel de, vamos colocar assim, moderador, canalizador dessas discussões sobre saúde e segurança, nós temos o nosso Regulamento Geral de Recall, que é a Portaria 618 de 2019, que trouxe algumas alterações significativas. Primeiro, a mudança no regramento para a apresentação do plano de mídia. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes a respeito disso mais na frente da exposição, com maior liberdade, inclusive, do fornecedor para escolher os meios de veiculação. A princípio, a obrigação de manutenção do aviso de risco durante o período de 5 anos. A ABA já me apresentou alguns questionamentos sobre produtos perecíveis, que, se quiser reapresentá-los, a gente pode falar com mais detalhes. Tá? A Senacom chama para si a obrigação de comunicar aos PROCONs a respeito do início das campanhas de chamamento. Então, toda vez que uma campanha de chamamento é apresentada por um fornecedor, havendo a sua homologação, nós encaminhamos isso para os PROCONs estaduais e municipais situados em capitais de estado, e, a princípio, esperamos que os PROCONs estaduais encaminhem isso para os PROCONs municipais localizados em suas bases territoriais. Estabelecimento de prazo para apresentação de campanhas. Tá? O procedimento de comunicação de início de investigações, que está lá no artigo 2º. Um estímulo, se possível, e aqui eu chamo todos, aos que não têm ainda adesão à plataforma consumidor.gov, mas um estímulo à utilização da plataforma consumidor.gov para canal de comunicação com clientes e consumidores a respeito dos procedimentos ou do que deve ser feito no recall.
Tá? Não é obrigatório, mas o consumidor.gov, pela eficiência com que tem sido utilizado, né, resolução em menos de 10 dias e índice de resolutividade em até 80% dos casos, eu acredito que seria uma boa base para os fornecedores trabalharem seus canais de comunicação com os seus consumidores. E a modificação no prazo dos relatórios de atendimento, né, da apresentação dos prazos de relatório de atendimento, em que eles passaram a ser quadrimestrais. Bom, então, como é que funciona? Acho que foi uma dúvida que a Lúcia me levantou há alguns meses lá no Congresso. Né? Como é que fica? É cumulativo, não é cumulativo? O que acontece? Então, quando há o início da investigação sobre da investigação sobre a existência ou não de risco à saúde e segurança do consumidor, o fornecedor tem que encaminhar apenas um ofício, uma cartinha de uma página, dizendo: estamos investigando o risco X em produto Y. Quando houver a conclusão, a gente passa isso para vocês. Essa investigação, a princípio, tem que ser encerrada em até 10 dias úteis, mas ela é passível de prorrogação, que a gente sabe que há determinados casos que são mais complexos do que outros, e é bem possível que haja situações em que, se não mais dias ou mais meses sejam necessários para a conclusão da investigação sobre um determinado risco. Encerrada a investigação, temos 2 caminhos possíveis: ou o risco não existe, ou o risco existe e o recall deve ser apresentado. Havendo apresentação de recall, 2 dias úteis para a comunicação do início da campanha, o que não implica dizer que, nesse momento, tenham que ser apresentados todos os elementos. Plano de mídia, a gente sabe que isso leva tempo de se articular com as agências de publicidade, a formatação dos planos de mídia, de como você vai avaliar a maneira de melhor atingir o seu consumidor. Então, é possível a concessão de prazo adicional para a apresentação dos demais documentos, um plano de mídia, plano de atendimento, algumas informações que, a princípio, não estejam imediatamente disponíveis, como a quantidade de produtos ou consumidores atingidos. Então, não há esse prazo de 2 dias, é só para dizer: vamos iniciar a campanha sobre o produto tal, o risco é tal, o defeito é tal, o risco é tal, o mínimo que tem que ser apresentado é isso. Mas os outros elementos, principalmente o aviso de risco, o plano de mídia e o plano de atendimento, não necessariamente precisam vir acompanhados com a petição que apresenta a campanha de recall. De acordo? Bom, que também, caso não haja investigação e a detecção do risco se dê de forma imediata, houve a detecção do risco, 2 dias úteis, a apresentação da campanha de recall. Bom, vamos falar aqui do plano de mídia, então. Interpharma estava me perguntando mais cedo sobre como tratar por exemplo, de medicamentos em que seja mais fácil falar com o médico do que com o consumidor. Acho que nós temos um case bem recente que nós poderíamos trabalhar um pouco, que foi o caso das sartanas, remédios para pressão. Então, o que acontece? Houve uma detecção de que um produtor de um determinado insumo, de algumas sartanas que são produzidas no Brasil, trazia um componente que seria potencialmente cancerígeno. O que houve no aviso de risco apresentado por várias empresas, e que isso foi amplamente discutido, inclusive, com a Anvisa, é que o consumidor não parasse de utilizar o medicamento antes de consultar o seu médico. O risco existe, mas avalie com o seu médico realmente se é o caso ou não de suspensão do medicamento de forma imediata. Também não queremos ninguém interrompendo o uso do medicamento, tendo pico de pressão e, de repente, tendo um AVC e tendo que parar no hospital e possivelmente óbito, né? Mas, então, indo para o plano de mídia, o que nós tínhamos no regulamento anterior? Os meios tradicionais de rádio, televisão e jornal, mídia escrita. O que nós fizemos aqui? Fizemos uma adaptação para o cenário atual. Ora, a tendência que nós temos é de migração, vamos colocar assim, de uma fusão da TV tradicional com as mídias virtuais. Então, tudo caminha por uma singularidade.
A gente vê empresas tradicionais na mídia tradicional cada vez mais colocando suas plataformas próprias de streaming. Fica a pergunta. Ainda mais num cenário de lei de liberdade econômica, em que a gente pode falar agora da superação da obsolescência tecnológica de algumas regulações, e o próprio empreendedor tem essa liberdade de superar de passar de tecnologias superadas. Por que não fazer isso com o recall? Afinal de contas, se está tendo essa migração para uma certa singularidade, vamos dizer assim, entre a TV tradicional, a rádio tradicional, a imprensa escrita tradicional com as virtuais, porque o perfil do consumidor está mudando. Se o perfil do consumidor está mudando, nós também, Senacom, enquanto Secretaria Nacional do Consumidor, tem que se adaptar a essa mudança de perfil. Então, por isso, nós entendemos que a ideia, hoje, fazendo uma releitura desse artigo 10, o que nós falamos? Um canal de veiculação de áudio e vídeo, outro de áudio, outro de mensagem escrita. Obviamente, poderíamos pensar em um pouco mais além. Acho que, na minha opinião, poderíamos ter ido um pouco mais além e tentar trabalhar isso de forma mais dinâmica, mas com o risco de essa portaria ser derrubada judicialmente numa ACP proposta pelo Ministério Público. Então, dentro do que a legislação permitia, a margem de segurança que nós conseguimos fornecer, inclusive para o fornecedor, sem trazer um questionamento significativo, questionamento judicial a respeito dela, até agora não tivemos, foi trabalhar dessa forma. Então, o que nós temos? O fornecedor hoje, se ele quiser veicular a mensagem dele, seja na TV tradicional, seja num canal no YouTube, seja numa rádio tradicional, seja num canal de podcasts, seja num jornal tradicional, os vários que existem aqui no país, seja num jornal que veicule apenas, que seja veiculado apenas na internet, ele tem essa opção. O que é importante? É a justificativa da escolha dos meios. Inclusive, em algumas campanhas de abertura algumas petições de abertura de campanha de chamamento, o fornecedor escolhe o meio e diz, olha, estamos escolhendo tais, mas não justifica. Então, é importante ter essa justificativa para que possamos entender qual é o perfil do consumidor que o fornecedor quer atingir, e, a partir daí, avaliarmos qual a eficiência esperada dentro desse meio escolhido. Obviamente, o fornecedor conhece mais o seu cliente do que nós. A Senacom ela só interage com cada cliente individualmente de uma maneira muito esporádica. Bora botar assim, cada vez que um consumidor vai numa concessionária, é uma interação, vai numa farmácia, é uma interação com o seu fornecedor de alguma forma, que é uma atividade muito mais cotidiana do que se dirigir a um órgão do Estado. Então, normalmente, nós esperamos, inclusive, uma presunção de boa-fé da atuação do fornecedor, que ele escolheu o meio mais eficaz, mas precisamos que ele diga, dentre as escolhas possíveis, por que essa está sendo a formatação do seu plano de mídia. Estou sendo claro nisso? Então, a ideia é a substituição dos meios tradicionais, né? A gente não precisa pensar que está no começo dos anos 90, em que a gente tinha aquela televisãozinha que a gente girava o canal, aquelas Panasonic. Estou revelando a idade de algumas pessoas aqui, né? Mas tudo bem. Então, a ideia é essa, é de permitir uma liberdade maior ao tratar desses aspectos do plano de mídia, da comunicação com o seu cliente, já superando uma regulamentação que tem 30 anos. Né? Não esqueçamos que o CDC, ano que vem, ele faz 30 anos. E a gente não pode pensar a aplicação do CDC tal qual em 1990, em que a Constituição mal tinha 2 anos de idade. Tá? Bom, vou falar aqui um pouquinho só do Sistema Nacional de Alertas Rápidos. A princípio, toda a campanha de recall que é apresentada, ela
pela nossa secretaria ainda, isso nós estamos querendo superar. Ela é migrada para um sistema que é mantido pela Senacom, que é o Sistema Nacional de Alertas de Recall, onde nós inserimos todos os dados, não só da campanha de chamamento, como também dos relatórios de atendimento. A princípio, essa utilização, a maneira pela qual o sistema foi pensado, há alguns anos, hoje ela se tornou insustentável. Nós não temos pessoal, inclusive num cenário de restrições orçamentárias significativas, pelo qual nós estamos passando, para que faça essa migração o tempo inteiro para esse sistema. Então, o que nós queremos com o passar do tempo? É que esse sistema funcione como uma espécie de PJE. Então, o fornecedor apresente os seus relatórios de atendimento diretamente no sistema, permitindo que nós possamos ter uma base fidedigna para aplicação de BIs, de ferramentas de BI, para avaliar índices de atendimento entre vários fornecedores de um mesmo segmento de mercado, tentar avaliar as boas práticas de cada um, fazer correlações do que funciona e do que não funciona, e, a partir daí, consigamos identificar as práticas que têm elevado o índice de comparecimento do consumidor com o passar do tempo. Isso faz parte, aliás, do nosso planejamento estratégico. Agora nós estamos querendo fazer um termo de cooperação com a ONB para que façamos evoluções dentro desse sistema, inclusive para que ele possa receber aplicações de inteligência artificial. Tá? Então, aqui nós já chegamos com as ações de 2019, tendências para o futuro no âmbito da Senacom. Não sei se eu já estou me prolongando muito, mas já caminho para o encerramento. Firmamos acordos de cooperação técnica este ano com Inmetro, Anvisa, Denatran e Mapa, que a gente pode dizer que serão bem aproveitados. A recriação da CEPAC, dos quais nós já falamos mais cedo, que é a Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de Consumo. Tivemos uma reunião recentemente para sua reinstauração. Outro ponto que consta da portaria de recall, mas assim, ela vai demandar um pouco mais de estudos e de tempo para ser implementado, que é a utilização dos insights comportamentais. Isso porque nós não esqueçamos que a OCDE possui um grupo de estudos sobre saúde e segurança do consumidor, recomenda fortemente a adoção de indutores comportamentais, principalmente em questões relacionadas à saúde e segurança do consumidor, principalmente em relação a recalls. E, então, a ideia é que nós consigamos, com o tempo, criar, de alguma forma, um laboratório de insights comportamentais, de behavioral economics mesmo, para que consigamos extrair as melhores práticas possíveis para estimular o comparecimento do consumidor para atender às campanhas de recall, que é um problema não só brasileiro, um problema mundial. A OCDE, em vários seus relatórios, aponta isso como um ponto a ser contornado, principalmente em produtos de baixo valor agregado, alimentos, medicamentos de baixo custo, brinquedos também de baixo custo. Normalmente, o que acontece? O brinquedo é jogado fora, mas ele não é tirado de circulação e o risco ainda permanece. No caso de alimentos, como você tem o aspecto ser perecível, é um pouco mais fácil, entre aspas, de lidar com a situação. Além disso, queremos, na verdade, não é nem criar, mas sim recriar um sistema de monitoramento de acidentes de consumo. Nós estamos tendo uma interlocução com o Inmetro muito grande a esse respeito. A ideia é que ele seja prototipado ainda dentro dos próximos 18 meses. E, diferentemente do que acontece no sistema de recall, a ideia é identificar não a necessidade de segurança, de campanhas, não a apresentação de campanhas de chamamento, mas sim monitorar que produtos estão realmente oferecendo risco à saúde e segurança do consumidor. E a ideia é buscar integração tanto com as polícias, né, a partir dos boletins de ocorrência, do que tem sido apresentado em termos de registros de lesões corporais, de alguma forma, decorrente de acidentes de consumo, e também com os hospitais. A Anvisa também pode falar um pouco mais a respeito, embora nós tínhamos um sistema que era mantido pelo DataSUS,
mas que nunca chegou a ser utilizado de fato e agora ele acabou sendo desligado pelo fato de não ter pegado, né, vamos colocar assim. Mas a gente precisa trabalhar com isso, inclusive isso tem sido uma recomendação muito forte da OCDE, tanto da OCDE quanto da UNCTAD, de irmos atrás também de como os hospitais estão tratando as ocorrências relacionadas a acidentes de consumo. Estamos trabalhando com uma integração cada vez maior com as organizações internacionais, né? Temos aí a OEA, com a Rede de Consumo Seguro e Saúde, que vai sediar o seu evento agora nos dias 19 a 21 de novembro na República Dominicana. Temos a OCDE, que, inclusive, nesse exato momento, está encerrando o seu encontro do Grupo de Trabalho em Saúde e Segurança do Consumidor. Nós temos 2 representantes da Senacom que estão presentes lá no evento. Além disso, a UNCTAD, que, salvo engano, no ano que vem o evento da UNCTAD será sediado no Brasil, pelo que eu entendi. E também com a Organização Internacional de Saúde e Segurança do Consumidor, com os quais nós estamos buscando uma aproximação. Ainda, aperfeiçoamento das ferramentas de BI, do sistema de alerta de recall. A ideia é que, como já falei para vocês, que com os relatórios apresentados a gente consiga estabelecer curvas de desvio padrão e tentar associar essas curvas de desvio padrão a determinadas práticas, saber quais são as práticas boas e ruins e, assim, elevar o padrão, padrão regulatório de todos. Além disso, temos aqui uma tendência, isso vai ser prototipado, nós temos um termo de execução descentralizada, o termo de cooperação que está sendo firmado com a ANB também para essa finalidade. A ideia é que, em alguns anos, isso esteja em pleno funcionamento, que é a utilização de mecanismos de inteligência artificial com aprendizado de máquina, tanto para monitoramento das bases de dados de acidentes de consumo, monitoramento dos sites de autoridades estrangeiras e de organismos internacionais para saber o que está sendo apresentado de campanhas de recall no mundo inteiro que possa ter algum impacto dentro do Brasil, e também monitoramento de redes sociais e sessões na internet que estão associadas à saúde e segurança do consumidor. Já falando aqui em proteção de dados, isso pode levar a alguns questionamentos em termos de proteção de dados, mas a própria lei estabeleceu uma brecha quando a situação implicar em risco à saúde ou à segurança ou à vida da pessoa, né? Então, acho que, por enquanto, pelo menos numa análise inicial, não acredito que haveria grandes problemas em tratarmos desse ponto. E, finalmente, acho que o Nicolas pelo que me falaram, o Nicolas, quando teve na ANCHEM, o Nicolas é o nosso coordenador de consumo seguro, não pôde vir porque está em Xangai, participando de um evento internacional lá no âmbito do Ministério da Justiça. O que nós temos também que nos preparar para o advento da internet das coisas, não só para que a possibilidade de veiculação dos avisos de risco e de implementação de medidas no âmbito dos próprios devices, dos próprios aparelhos, sejam feitos de forma mais efetiva. Inclusive, já tivemos casos em que um determinado aparelho tinha um risco relacionado à sua bateria, o cliente não fazia o recall, ele instalava uma atualização lá e o aparelho não funcionava até que o cliente fizesse o recall. Isso já aconteceu, mas acredito que os desafios são ainda maiores, né? A gente tem que pensar que a 5G, a internet das coisas, ela vai ser uma internet voltada para a comunicação entre máquinas, né? E utilização e realização de tarefas automatizadas entre máquinas que podem realmente implicar algum risco à saúde e segurança do consumidor. E o exemplo, acho que mais atual que nós temos, e o Daniel talvez quiser fazer alguns acréscimos, já que isso é mais a área de expertise dele do que a nossa, é a utilização de veículos automotores não tripulados, né? Movidos por algoritmos, em que uma série de dilemas surgem daí, por exemplo, situações, vamos trabalhar aqui em situações hipotéticas, né? Um determinado veículo conduz um passageiro, ele se vê no risco de atropelar uma pessoa que está na sua frente, ou de se jogar, por exemplo, de um barranco. A alternativa é se jogar de um barranco e colocar em risco a vida do passageiro, uma situação inusitada. Como é que nós vamos trabalhar com isso? São alguns desafios que vão aparecer para nós nos próximos anos. Além disso, um risco que pode ser possível, problemas de integridade na perda de pacotes. Tá certo que a internet 5G ela tem
um índice de integridade da transmissão de dados muito alto comparado à 4G, que acredito que é um a cada 100 milhões de pacotes parece que é perdido, pelo que eu vi da consulta pública que foi feita sobre a 5G, mas como trabalhar com isso, o que isso implica em risco à saúde e segurança do consumidor, eventualmente. Então, são alguns desafios para os quais nós precisamos nos preparar e que a portaria não aborda esses temas, mas isso está dentro das nossas ações estratégicas. Então, a gente gostaria de agradecer os minutos, acho que me excedi um pouco, mas agradecer mais uma vez a Lúcia e gostaria de dizer que a admiração que eu tenho tanto por ela quanto pela Thaís, pela Vanessa, pelo pessoal que já foi lá na Senacom falar conosco, a Laura também. Estou esquecendo acho que estou esquecendo mais alguém aqui, mas assim, eu gosto muito da maneira pela qual a Carol também, acho que foi a primeira que eu conheci daqui do IBRAC, a maneira pela qual os assuntos são tratados de uma forma muito lúcida, um debate muito civilizado, baseado numa racionalidade argumentativa sólida, faz com que a gente sinta uma alegria em tratar desses temas, de uma maneira pela qual o debate é sempre apresentado de forma muito construtiva, e quero agradecer mais uma vez ao IBRAC pela oportunidade de nós fazermos essa interlocução entre o Ministério da Justiça e os demais reguladores e os agentes do mercado. E muito obrigado. Leonardo, muito obrigada. Vocês viram que ele estrategicamente fez um teaser de alguns pontos e não abordou, e passou rapidinho no slide dos prazos. Então, a gente até agradece esse teaser aqui, que nós ficamos instigados. E dizer que essa nova geração, né, essa nova gestão, como os senhores viram, ele, sim, é muito evoluída tecnologicamente falando até, o mundo migrando para o digital. A gente parabeniza essas iniciativas, a gente vê o quanto vocês se esforçam e estão realmente levando o Brasil num outro patamar em termos de visibilidade, e com essas iniciativas que são realmente muito novas. E no futuro, a nossa geladeira não vai abrir se eles não atender o recall. Então, ou a gente atende o recall, ou a geladeira não vai ter consumo. Porque, na verdade, o que se espera é que esses aplicativos, quando cheguem no Brasil, eles realmente deem esse apito sobre o atendimento do chamamento. Então, é algo muito novo que a Senacom tem trazido, e a gente fica muito feliz e instigado com todas essas novidades, com o sistema, toda a questão sistêmica também. Para nós, por exemplo, o acesso a essas informações, né, nós que advogamos e trabalhamos, e todos os consumidores em geral, o acesso sistêmico vai ficar muito bom. Eu vou passar a palavra agora. Aliás, eu cometi uma gafe, eu não apresentei, que o Leonardo era o coordenador geral, mas ele dispensa a apresentação, depois que quem não conhece também, enfim, está desatualizado. Então, o fato é que eu cometi essa gafe, tamanha sua, assim, esqueci de apresentar como coordenador geral, mas ele não só teve toda essa participação na elaboração da norma, mas é quem tem tocado dentro da Senacom todos esses desdobramentos, inclusive elucidando todas essas dúvidas, motivo pelo qual ele tem tido muita interação também com o IBRAC, porque muitas dúvidas surgiram em relação a essa norma. Daniel, vou passar a palavra já para você, para contar dessas novidades sistêmicas também, e saber em que pé estamos aqui com essa interação da portaria conjunta. Muito obrigada. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Lúcia, o convite do IBRAC para a gente estar nesse evento. Mais uma oportunidade do Denatran apresentar aquilo que tem feito, aquilo que tem trabalhado, no nosso caso específico, na melhoria das condições de segurança dos veículos, né? Bom, eu sou Daniel Maris Tavares, sou coordenador geral de segurança viária do Denatran. A minha área é uma coordenação nova dentro da nova gestão do Denatran, que saiu lá do Ministério das Cidades para o Ministério da Infraestrutura. E para quem tem contato conosco, né, quem já se preocupava com a questão de recall, que a gente já vinha trabalhando há algum tempo no Denatran, é a coordenação que trata da parte de engenharia. É a fusão da coordenação de segurança veicular com a coordenação de engenharia de tráfego. Então, o que faz o nosso
desafio ser ainda maior, né, ao coordenar duas áreas de extrema importância para o Sistema Nacional de Trânsito. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, complementar, talvez, a apresentação do Leonardo. Leonardo, que foi aí da televisão de tubo, que tem muita gente aqui que nunca nem viu, Leonardo, até o veículo autônomo. E o veículo autônomo, sim, é algo a ser... Claro que não para debater aqui, porque aí é um novo seminário só sobre esse tema, mas que mostra o futuro da engenharia veicular, que mostra para onde nós estamos caminhando e que mostra também que nós devemos ter preocupação com esse produto. Não só na questão dos dilemas éticos que o Leonardo citou, mas também da própria segurança do veículo, né? Bom, iniciando aí nossa apresentação, dentro do universo de recalls, aí os dados da Senacom mostram que quase 90% dos recalls abertos no país dizem respeito a veículos automotores. Então, isso nos traz uma preocupação bastante grande no Denatran, porque o recall nada mais o processo de recall nada mais é do que o acompanhamento da vida útil de um veículo a partir do momento que ele é homologado pelo Denatran, como a gente tem que acompanhar essa questão, e havendo aí problemas que trazem risco à saúde e segurança do condutor ou de terceiros, o Denatran deve agir como órgão regulamentador, como braço executivo do órgão regulamentador, já que quem regulamenta, na verdade, é o Conselho Nacional de Trânsito, né, o CONTRAN, acompanhar esse processo. No Brasil, a gente tem aí um atendimento de cerca de, em médio, de 40% dos casos. É muito baixo comparado a outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, em que 90% dos atendimentos dos casos são atendidos pela população. Então, há aqui uma necessidade de se tratar, de se comunicar mais abertamente e mais eficientemente os riscos que isso envolve, que o condutor, que o proprietário do veículo tem com o veículo com defeito, né? Para que ele tenha essa consciência de que precisa corrigir esse defeito para não se expor, não prejudicar a sua segurança. Bom, inicialmente falar aqui um pouquinho da missão do Ministério da Infraestrutura, que é proporcionar infraestrutura integrada e confiável para a mobilidade segura. Então, aqui também o ponto de recall é percebido dentro dessa missão, já que a gente precisa se mover, se locomover seguramente. Então, o veículo defeituoso não propicia essa questão. E, para a gente tratar dessas ações todas da missão do Ministério, especificamente dentro do Denatran, nós temos 2 projetos estratégicos que envolvem aí, que perpassam aí a questão do recall. O primeiro, o Denatran Digital, e o segundo, a implantação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS, que é um plano criado aí pela Lei 13.614, posteriormente regulamentado pela Resolução 740, que tem por objetivo, nos próximos 10 anos, reduzir aí a metade o índice nacional de mortes por habitantes e por veículos no país. Esse plano está calcado em 8 pilares. A gente tem lá o pilar número 7, tratando de mobilidade e engenharia. E, dentro desse pilar, nós temos a iniciativa de aumento da segurança veicular, em que a gente trata de 2 pontos específicos aqui do processo de recall. O primeiro, aprimorar o processo de investigação de acidentes de consumo, né, de comunicação do recall. Parte desse processo está implantado aí, não digo concluído, porque a missão ainda é árdua e é contínua, né, da implantação da portaria 3, né, conjunta número 3, né, na busca dessa eficiência, do aumento da eficiência do recall, na busca da conscientização da população de que ela precisa conhecer o risco inerente a circular com um veículo defeituoso, e que ela deve buscar, dentro das redes autorizadas dos fabricantes, corrigir esse problema. E, quando a gente fala de recall, quando a gente fala dessa efetividade, a gente fala desses números de casos em abertos, normalmente são recalls, são processos voluntários dos fabricantes. O fabricante identifica um defeito, ele avalia os riscos, ele comunica a Senacom e ao Denatran
da existência desse risco, desse problema, e se abre o recall. Mas há casos em que a montadora ainda não tomou conhecimento, a montadora ainda está investigando, e por denúncia dos consumidores chega tanto a Senacom quanto ao Denatran o assunto que deve ser investigado. Então, para isso, a gente tem uma outra iniciativa, que é criar a estrutura laboratorial para a realização de ensaios, que atinge aí também a questão da avaliação da investigação de acidentes de consumo. Hoje há uma dificuldade, o Denatran tinha, no passado, um termo de cooperação com a Universidade de Brasília, que fazia essa análise de defeitos dos veículos, desses processos em que há uma abertura de um processo de investigação não reconhecido ainda pela montadora, e esse processo, esse acordo está suspenso no momento, foi concluído, a gente está trabalhando num novo acordo, mas o país carece de estruturas que possibilitem essa investigação, que possibilite ampliar e ir a fundo nas questões de possíveis defeitos que gerem risco à saúde e segurança do consumidor. Bom, e aí dentro do Denatran Digital, só rapidamente, nós temos trabalhado, aí o Denatran tem trabalhado ativamente nessa questão de tornar os nossos serviços digitais e de mais fácil acesso à população. Então, nós citamos aí três dessas iniciativas, que é a Carteira Digital de Trânsito, onde estão aí a CNH eletrônica, o CRLV eletrônico, o documento do carro eletrônico. A CNH eletrônica é o primeiro documento de identificação totalmente eletrônico do país, com a mesma validade, ambos os documentos têm a mesma validade do documento físico. Tem tido um amplo reconhecimento. O Denatran recebeu, 15 dias atrás, um prêmio, em segundo lugar de um prêmio sobre iniciativas governamentais, por conta da Carteira Digital de Trânsito, da CNH eletrônica. Nós temos também o nosso portal de serviço e o sistema de notificação eletrônica aí como aplicativos que a gente pode usar agora. A ideia é usar esses aplicativos, usar esses serviços para também promover o aviso de risco de recalls. Deixar aí a propaganda para quem não conhece ainda, a venda aí nas melhores, a venda não, porque é gratuita, nas melhores lojas do ramo, mas está aí para quem tiver interesse, quem ainda não tem, puder acessar. E mais tarde eu vou falar um pouquinho mais desses dois aplicativos. Bom, e aí nós temos a nossa portaria conjunta do Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, número 3, visando aí realmente aprimorar os procedimentos do recall. É um trabalho que já vem de algum tempo, de uns 5 ou 6 anos, na ideia de se aprimorar e de trazer serviços que efetivamente cheguem ao consumidor, ao proprietário do veículo, o risco de recall, o aviso de risco de recall. Como o Leonardo falou, né, além dos meios tradicionais, o recall agora pode ser feito por outros meios digitais, especificamente com relação à portaria número 3, a possibilidade de envio de correspondência direta ao atual proprietário do veículo. O Denatran possui base de dados aí gigantesca de veículos e de pessoas habilitadas, né? E por que não fazer uso dessas informações para chegar ao consumidor o aviso de risco, né? As montadoras, ao realizar um recall, algumas até tentam acesso ao proprietário, mas o máximo que eles conseguem atingir é o proprietário do veículo que foi comprado na concessionária. A partir do momento que esse veículo é vendido a um terceiro, a um quarto, a uma quinta pessoa, se perde o acesso a essa informação, e que está sob a guarda do Denatran. O Denatran, dentro do RENAVAN, do Registro Nacional de Veículos Automotores, tem essa informação do proprietário do veículo. Então, a ideia construída aí nos últimos anos é de se tentar chegar, de alguma forma, a esse proprietário, né? Outra questão que traz a portaria conjunta como eu falei, na questão de denúncias ou reclamações de perigo do veículo, o Denatran poder realizar os ensaios. Isso já era feito, mas agora está publicado essa questão, e os custos por esses ensaios serão do fornecedor, na investigação desse problema.
Bom, outra questão que está em implantação é a constar no campo observações do CRLV que existe um recall em aberto. Se o proprietário do veículo não atendeu ao recall no prazo de 1 ano, no próximo licenciamento sairá essa anotação no campo observações. Isso é um pedido antigo. Apesar de parecer simples a medida, ela é complexa na sua implantação, porque o campo observações do documento do veículo tem uma infinidade de informações que se coloca ali, alienação fiduciária, leasing, diversos gravames que vão colocando, que acaba que o campo observações é limitado. Então, até hoje não foi possível efetivamente implantar essa solução, o que ocorrerá agora com a questão do documento digital, né? E aí também estamos fornecendo esse serviço para as montadoras, tanto do acesso ao sistema de recall, onde ele pode consultar onde está o veículo, preservado, devidamente preservado os dados pessoais do proprietário, né? E também o serviço de envio de correspondência ao proprietário do veículo para que seja informado o aviso de risco. Bom, então vamos lá. Basicamente, isso aqui as mudanças, né? A montadora ela entra no sistema do SERPRO, no sistema Renavan, que está sob a guarda do SERPRO, faz o registro do recall, ou abaixa ou comunica a baixa do recall. E isso fica informado lá no portal de serviços do Denatran. Hoje já funciona dessa forma, né? A grande novidade é essa possibilidade da montadora consultar o recall e fazer a notificação do recall, para saber se onde está sendo atendido, onde está, em que região o recall está sendo, os veículos estão, para que ela possa também ter uma forma de se organizar, de planejar a logística de atendimento desse chamamento, né? Mais uma vez, as informações pessoais estão resguardadas aqui. A gente não informa dado do proprietário, a gente informa onde está esse veículo, né? E a comunicação ao proprietário é feita pelo Denatran, não é feita pela montadora, né? Bom, dentro dos novos serviços, essa comunicação será feita também pelo sistema de notificação eletrônica, né? Um aplicativo, sistema de notificação eletrônica, para quem não conhece, é uma nova propaganda do Denatran, que essa é muito boa, para quem for autuado, para quem for notificado de uma penalidade de trânsito, uma multa, ter 40% de desconto na multa. Então, acho que é bom divulgar também. E também porque você vai receber o seu recall lá no seu aplicativo, no seu celular, você vai também ter essa informação. Por e-mail, a gente também vai fazer essa informação, na carteira digital de trânsito e por carta direta ao consumidor. Bom, e aí está o exemplo do sistema de notificação eletrônica, ele já está implantado, então nós temos lá o campo de avisos, né? Não tem apontador aqui, mas aqui na figura, no quadro à esquerda, está lá marcado o campo de avisos que existe no aplicativo. Quando você clica lá, você vai receber toda a informação do recall, se ele está atendido, se há um recall no seu veículo, e que tipo de risco se trata, que tipo de problema e risco se trata esse recall. Esse já está em operação para aqueles que possuem o SNE, cadastrado no SNE, havendo um comunicado de recall para o seu veículo, você já vai ser informado por meio desse app. Bom, a outra possibilidade que o Denatran criou é a informação via e-mail para aquelas pessoas que estão cadastradas no portal de serviços do Denatran. Então, você se cadastrou lá, você tem acesso a infinidade de serviços que estão lá disponibilizados, e aí, mais uma vez, havendo comunicação de recall por parte da montadora, será encaminhado ao e-mail a informação. Na CDT, que é a carteira digital de trânsito e a CRLV eletrônico, a CNH eletrônica e o CRLV eletrônico, estamos em fase final aí de implantação, de conclusão desse serviço, e deve estar disponível agora, dia 19 de novembro, assim como o processo de envio de correspondência
a gente pretende lançar esses serviços no salão duas rodas, né, o salão dos veículos de motocicletas. Então, está aí, mais uma vez, o que seria a correspondência. É muito importante, a gente identificou, até em conjunto com a Senacom, a necessidade do DENATRAN ou de um órgão público, ou governamental, fazer essa comunicação numa tentativa de maior consciência, talvez, do cidadão, né? Ele, ao receber uma carta da montadora, ele pode tratar de um jeito, mas ele recebendo um comunicado oficial com o logo do governo, talvez ele tenha maior preocupação com o risco do veículo. Essa é a ideia. Bom, isso é o que está em implantação, mas nós também já estamos evoluindo um pouco mais essa questão da informação, do recall. Estamos trabalhando junto com o Ministério da Justiça na integração dessa informação também no aplicativo Sinesp Cidadão. Sinesp Cidadão é esse aplicativo onde você consulta uma placa do veículo e verifica qual a condição daquele veículo. E ali também deve sair a informação de recall. Nós também estamos trabalhando no Registro Nacional de Veículos em Estoque, e a ideia é que no RENAVE, um veículo, ao ser comercializado com uma revenda de automóveis, no momento que a revenda vai aceitar esse veículo, vai receber esse veículo, ela seja informada de que aquele veículo existe um recall em aberto. Ela pode continuar aceitando o veículo, mas ela vai ter a consciência de que existe um recall em aberto. E ela poderá aceitar ou pedir correção antes de comprar o veículo, de fazer a negociação com aquele veículo. E é um passo bastante importante no nosso... Tá bom, já estou terminando. E a questão talvez mais interessante aí é realmente proibir a transferência de propriedade no caso de recall. Isso precisa de uma mudança legislativa e já está contemplado aí no projeto de lei 3267 de 2019, que é esse projeto de lei que o presidente Bolsonaro levou ao Congresso Nacional, tratando de várias questões sobre trânsito. Tá bom? Acho que eu estou dentro dos 2 minutos, né? Agradeço, pessoal, estou à disposição aqui para contribuir. Obrigado. Liliane, para que ela possa expor um pouquinho a visão da Anvisa e pedir já para até projetar os slides da Liliane, que é a nossa diretora de fiscalização. Agradecer novamente sua presença. Bom dia a todos. Então, também em nome da Anvisa, quero agradecer a IBRAC pelo convite, pela organização do evento, por reunir, né, pessoas interessadas e afins nesse assunto. Infelizmente, a participação da Anvisa vai ficar um pouco prejudicada hoje, porque a coordenadora de inspeção e fiscalização da área de medicamentos, ela teve um problema de saúde ontem, então eu vim aqui com mais conhecimento da área de alimentos, mas eu espero que tenha um bom proveito também toda nossa discussão aqui hoje. Eu vou falar especificamente sobre como é que está a regulamentação. Acho que todos vocês conhecem as normas de recolhimentos de alimentos. É uma resolução de 2015, é a resolução 24, né, de 2015, e ela estabelece critérios e procedimentos para o recolhimento de alimentos e também para a comunicação desse recall à Anvisa e mensagens de alertas aos consumidores, né? E, dentro do escopo dessa norma, se encontra toda a cadeia produtiva do produto, né? Desde do estabelecimento fabricante, né, da produção, da industrialização, até fracionamento, transporte, distribuição e comercialização do produto. E ela trata não só de alimentos, mas também dos ingredientes alimentares, inclusive aditivos, coadjuvantes, e também as embalagens e
outros materiais que estão em contato direto com o alimento. Então, apesar de ser uma resolução de alimentos, ela não se restringe a alimento, produto final, produto acabado. E o objetivo dessa norma ela é retirar do mercado lotes de produtos que representam risco de agravo à saúde do consumidor, né? E aí a norma ela sempre está colocando isso, que seja feito imediatamente a ciência desse risco. E qual a justificativa para se ter uma regulamentação de recolhimento de alimentos? A ideia é disciplinar os procedimentos, né, porque a legislação ela fala de uma forma geral sobre a competência da Anvisa, sobre as ações de fiscalização que envolvem recolhimentos, e a regulamentação RDC 24 ela vem trazer, disciplinar os procedimentos mesmo que as empresas e a Anvisa devem atentar, né, nesse processo. É a responsabilização do setor produtivo, a partir de que coloca as regras para que ele conheça as possibilidades de risco de seu produto e tenha isso descrito e documentado, como é que ele vai fazer essa análise, como é que ele vai comunicar, como é que ele vai tratar as ações corretivas. E também ela traz um pouco da questão da rastreabilidade, porque, para falar de recall, você tem que conhecer todo o mapa de distribuição do produto, porque, se você não tiver rastreabilidade do seu produto, compromete a eficiência, né, desse recolhimento. E fortalece o controle sanitário de alimentos e de acordo com diretrizes internacionalmente e a prática, né, em outros países. Então, a norma de recall ela tem, assim, eu destaquei aqui 6 pilares, que é o plano de recolhimento, né? Então, cada estabelecimento, então, todos aqueles que eu falei que estão no escopo dessa regulamentação, ela deve ter um plano de recolhimento, e esse plano ele é documentado por meio de procedimento operacional padrão, os POPs, dentro das regras de boas práticas de fabricação de alimentos. E aí esse plano de recolhimento ele tem que ter as informações de quando identificar, como identificar casos de risco e de agravo, como deve ser tratado, os responsáveis, qual o procedimento a ser feito. Então, esse POP ele vai descrever toda a regra do jogo dentro do estabelecimento, dentro do setor regulado, né, como é que vai funcionar as questões de análise crítica e necessidade de um recolhimento. Outro pilar é a rastreabilidade, que eu já falei, para garantir uma efetiva processo de recolhimento. E então a regulamentação ela traz assim algumas informações básicas de informação dessa cadeia produtiva. Então, você conhecer quem é o seu estabelecimento anterior e posterior e como se distribui as informações necessárias. Outro pilar quanto aos tipos, né, de recolhimento. A gente tem o recolhimento voluntário e o determinado. O recolhimento voluntário, a gente esperava que fosse um número muito maior, porque as empresas, por meio das boas práticas de fabricação, ela tem os seus dados, conhece os problemas enfrentados durante a produção e distribuição do alimento, e aí, a partir da investigação dentro das boas práticas, de algum desvio e que esse desvio venha levar a um risco ou agravo para o consumidor, é a pessoa mais próxima da informação, né, do conhecimento sobre possíveis riscos. E aí o recall, né, voluntário, a gente tinha assim, em mente que seria muito maior do que o recall determinado. O recall determinado quando a Anvisa determina o recolhimento a partir de ações
de monitoramento, ações de fiscalização. Então, por meio de ações de fiscalização, se identifica laudos com a presença de contaminantes ou fora dos limites estabelecidos na legislação, que são limites estabelecidos com base na segurança. E aí, a partir desses resultados já de laudos definitivos, a gente determina o recolhimento de um produto no mercado que está com esse risco de agravo à saúde. E pode ser um recall também. Assim, então, o recall, a Anvisa, ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essas ações ela pode ser decorrente de qualquer ente, né, desse sistema. Pode ser uma Anvisa municipal, uma Anvisa estadual. Ela comunica esses desvios para a Anvisa, e a Anvisa, quando é um produto de circulação nacional, além das medidas tomadas no Estado, no município, a Anvisa assume também a determinação do recolhimento de alimentos. E o outro pilar é o contato com a Anvisa. Então, tem um e-mail específico, não tão avançado, né, como colocado aqui hoje na portaria do Senacom, na portaria do Enatran, na portaria conjunta. Mas assim, o contato por e-mail é um correio eletrônico de monitoramento diário, né? Então, você consegue a informação célere do evento que está ocorrendo, mas precisa ser informado, né? E aí a proposta aqui do Senacom já vem com ações proativas para a gente identificar riscos não informados, mas riscos que estão a partir de informações disponíveis, não necessariamente pelo fornecedor do produto, né, mas, às vezes, por informações que vêm do próprio consumidor, né, e não o consumidor direto na Anvisa, direto na Senacom, mas conversas e tal. Isso acho que é uma evolução. E esse contato, apesar de ser eletrônico, é uma forma de entrega eletrônica, mas o documento não necessariamente já gera dados abertos que a gente possa trabalhar estatística e monitoramento de como está acontecendo, informações sobre produtos. Então, acho que isso é um ponto que cabe a gente evoluir nessa adaptação para digital, né? E o outro pilar são as mensagens de alerta, que é como o fornecedor vai comunicar ao consumidor. E aí a resolução ela traz regras de informações que devem conter nessa mensagem de alerta. E o último pilar são os relatórios, né? E aí a resolução ela trabalha sobre prazos também. E a Senacom, a portaria da Senacom traz um prazo de 24 horas para você comunicar a possibilidade de investigação. Isso a resolução de recolhimento de alimentos não traz. Ela já chega no ponto de você vai fazer o recolhimento, você comunica a Anvisa, né? E aí o prazo que a Senacom dá de 2 dias para apresentar a documentação, a norma da Anvisa também fala em algo semelhante. Ela fala em 48 horas que você deve apresentar as informações sobre o produto, qual é o desvio, o risco e a mensagem de alerta, né? E aí depois tem as entregas dos relatórios de acompanhamento desse recolhimento, que aí o relatório inicial se dá com 48 horas, e depois a cada 30 dias, né, até completar 120 dias. E aí, no caso de alimentos, como são bens de consumo imediato e que se finaliza logo, né, então a periodicidade acaba sendo menor
do que o que está previsto, né, na portaria da Senacom, que coloca lá 5 anos como tempo do chamamento, né? Eu acho que era isso, os pilares que eu queria comentar, aqui só alguns dados. Infelizmente, a gente observa que os dados de recolhimento ele vem diminuindo bastante, drasticamente. Em 2016, logo após a publicação da RDC, a gente registrou um número de um total de 53 recolhimentos, né, comunicados de recolhimentos. 14 foram voluntários e 29, não estou enxergando, foram determinados. Né? E a nossa expectativa era que o voluntário fosse bem maior por conta do conhecimento que o fabricante, fornecedor, tem melhor do seu produto do que a vigilância sanitária, que faz por amostragem, que faz por investigação de uma denúncia, porque faz... Né, a capilaridade é bem menor do que o próprio fabricante. E aí veio caindo, e aí a gente identifica assim, alguns pontos que podem ser as mudanças internas mesmo na Anvisa, que de direcionamento, de informação, comunicação de vigilância sanitária com a Anvisa mesmo, né? E é um ponto de percepção que a gente traz aqui, que a gente precisa identificar e ver o que está acontecendo, né, com esses dados, por que está caindo tanto. E, por fim, já finalizando, a questão das referências utilizadas. Né, a construção da regulamentação de recolhimento de alimentos teve como base as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, né, e aí a gente tem a RDC 24, então, construída, e, posteriormente, saiu um guia também da FAO sobre rastreabilidade de alimentos, que ela vem também nos auxiliar assim, nas dificuldades que a gente tem na análise desses documentos do mapa de distribuição, a efetividade desses recolhimentos. Tentei ser mais rápida aqui na apresentação, para a gente poder ganhar tempo na segunda parte. Esse e-mail, recolhimento.alimentos, ele é específico para os estabelecimentos fazerem os comunicados, mas qualquer dúvida com relação à regulamentação, dúvidas outras sobre a norma, sobre as ações da vigilância sanitária, elas podem ser feitas pelos canais de central de atendimento da Anvisa, né? E na área de medicamentos, o e-mail específico é recolhimento.medicamentos@anvisa.gov.br. Mas esses e-mails eles são específicos para receber os comunicados de recolhimento. Obrigada, Liliane. Acho que, na segunda ponto, a gente vai ter algumas questões. E eu só faria uma observação, até em razão do índice que você comentou, que decresceu muito, que, no setor de alimento, e eu trabalhei muito em recalls bem críticos de alimento, a despeito da gente ter, às vezes, uma montadora fazendo 10 recalls no ano, e o alimento faz 1 a cada 5, aqui nunca mais ninguém esquece que houve o recolhimento daquele alimento, e você fica marcado como se a sua capacidade de produção, a sua qualidade fosse muito ruim. Eu tenho alguns clientes que, inclusive, perderam drasticamente a marca e foi quase a morte. E aí, eu não sei se a Anvisa poderia pensar, e aí não estou falando isso para justificar índice baixo, pelo contrário, eu acho que se tem um desvio tem que comunicar, não é esse o ponto, mas eu só queria trazer se a Anvisa não poderia contribuir assim realmente, como a Senacom fez alguns anos atrás, no sentido de que o recall é mitigar risco, é eliminar e não potencializar. Na verdade, quando a empresa faz, sobretudo voluntário, ela está tirando o risco do mercado, ela está protegendo o consumidor. E, às vezes, a gente é visto como assim, nossa, você pôs a população em risco de uma forma desmedida. Então, como a Anvisa pode contribuir
realmente, publicamente, com esses órgãos, quando eu falo é PROCON, Ministério Público, com todo o sistema dizendo, gente, o recall é bom, e a Anvisa, nós não estamos aqui para multar quem faz recall de alimento ou acabar com a gente está aqui para contribuir mesmo, mitigação de risco. Eu não sei, eu gostaria que você refletisse, levasse até isso para a Anvisa, porque é muito traumático o recall de alimento, assim, embora... No corpo técnico, especificamente, né, a ideia que a gente tem é que o recall voluntário ele é muito positivo no sentido de que as boas práticas daquele estabelecimento estão funcionando, ele conhece o produto, conhece um risco e ele está ali tentando retirar aquele risco e aumentar o risco da população de acesso a um produto que pode trazer um agravo. Então, para a gente, isso é inclusive nos nossos dossiês, né, num possível processo administrativo sanitário, a empresa que faz o recall dentro da norma, bem adequado, bem fechadinho, ele é visto como um atenuante, né, nas penalidades. E, em muitos casos, depois também vai até para arquivamento, porque a ideia é essa, é promover o recall voluntário, porque, dessa forma, a gente vai conseguir mitigar o risco mesmo. Porque, quando a gente faz o recall determinado, o risco já está no mercado. Foi alguém que passou mal, foi alguma ação de fiscalização que o dano já chegou no consumidor. E aí a gente está ali tentando corrigir aquele dano que, para algumas pessoas, já aconteceram. E, quando a empresa faz o recall voluntário, muitas vezes a investigação ela acontece logo depois da produção, então o risco de consumidores ser atingido com aquele dano, com aquele problema, é muito menor. E eu acho que a gente para verbalizar isso, realmente assim, incentivar o voluntário e mostrar que a empresa que faz voluntariamente, ela não tem que ser punida, né? Ela tem que ser, na verdade, enaltecida. E isso muitas vezes não, infelizmente, no alimento às não vezes, acontece. Lá a gente até assim a percepção do consumidor, né? E às vezes a mídia até faz um alarde para recalls voluntários que a gente entende assim, não deveria ser esse alarde tão grande, mas acaba que é um direito do consumidor aquela informação e, às vezes, como a informação é passada, às vezes não é mais adequada mesmo. Pessoal, a gente vai interromper por 5 minutos, não mais que 5, que aqui já não está nem em vermelho, está preto para o meu lado. Então, é 5. Quem quiser ficar à vontade tomando mais um cafezinho, mas são 5 minutinhos só para a gente reformular aqui o painel. Agradecer novamente a presença de todos, agradecer a nossa diretora Thaís, que sempre nos suporta aqui para os nossos eventos, e dizer que em 5 minutos a gente volta para esse debate. Muito obrigada, Liliane, Daniel, Leonardo. Vamos, né, para a segunda parte. Muito obrigada.